Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da sua virada ministerial. Meu nome é Diego Corte e eu sou pastor na igreja Sara Nossa Terra da Ceilândia. Eu sou o bispo Rafael Assunção e pastoreio centenas de pessoas aqui na Sara Nossa Terra, em Brasília. E aqui no Workshop A Virada, nós estamos te mostrando tudo que Deus nos deu para nos transformarmos em cristãos que fazem a diferença. Com o que nós chamamos de método 8S. 8 semanas para uma vida na eternidade. Nesses 3 episódios, nós estamos te explicando como influenciar essa geração, ganhar pessoas para Jesus e fazê-las permanecer na missão. Com esse método, eu e os meus discípulos conseguimos colocar 1.084 pessoas nas células. E se contar toda a igreja da Ceilândia, foram 4.583 pessoas. Ou seja, 4.583 pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o amor e com a palavra de Deus. Através do método 8S, nós conseguimos levar mais de 3.000 pessoas para o Revisão de Vidas, também conhecido como Encontro com Deus. E cada uma dessas pessoas não é só mais um número. Na verdade, elas são pessoas que foram alcançadas por Deus, estão vivendo uma nova realidade para viver o verdadeiro chamado de Cristo. Nós estamos aqui nessa sala. Foi nessa sala aqui que nós recebemos todo o direcionamento e todos os conceitos para nós vivermos realmente essa virada no nosso ministério. No primeiro episódio, nós te mostramos um pouco de como esse método 8S surgiu, como os nossos discipuladores, os bispos Lucas e Priscila, fizeram e nos ensinaram para nos transformar e realmente viver uma virada nos nossos ministérios. Nós também falamos sobre a base do método, que é a escada do êxito: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Se por algum motivo você ainda não assistiu o primeiro episódio do Workshop A Virada, vai lá e assiste agora. Presta bem atenção. Sem o episódio 1, vai ser muito difícil você entender o episódio 2. Por isso, se você ainda não assistiu, aperta o pause, segura, volta lá, assiste o episódio 1 e depois dá continuidade aqui com a gente. E eu quero realmente agradecer a todos vocês pela avalanche de comentários que nós tivemos no último episódio. Além do envolvimento da comunidade secreta do Facebook e da quantidade de stories que vocês publicaram no Instagram. Sem contar as centenas de pessoas que estão participando conosco nas lives às 22h30 no Instagram do @meudiscipulado.com. Live com pessoas reais que aplicaram o método e realmente têm vivido uma transformação no seu ministério e levado pessoas a encontrar esse amor de Jesus. Nós fizemos o possível para responder cada um dos comentários e perguntas que vocês deixaram aqui embaixo. Se você ainda não deixou sua pergunta, aqui embaixo tem um campo para você deixar ela pra gente. E esse espaço aqui embaixo serve para 2 coisas: para você tirar o máximo de pergunta que você tenha sobre o método e, mais do que isso, aquecer o seu coração para toda a transformação que Deus vai fazer no seu ministério. Então vamos lá. Nesse episódio nós vamos mostrar que sim, é possível você colocar em prática o método 8S. Talvez você esteja pensando, será que isso só funciona para vocês aí de Brasília, vocês que vivem perto dos bispos Lucas e Priscila? Mas isso só funciona para vocês que fazem parte de uma igreja bem estruturada, grande. Na minha igreja tudo é mais difícil. Eu trabalho, faço faculdade. Será que isso dá certo para mim? Eu sou tímido, será que eu realmente consigo aplicar o 8S? Seja sincero com você mesmo. Você acha que você não pode aplicar o método ou algo pode te impedir? Então, para tudo que você está fazendo e dá uma olhada nesse vídeo agora. Eu me converti com 16 anos na Sara Nossa Terra através de uma célula. Lá no Rio de Janeiro, eu sou lá de Bangu, Rio de Janeiro, e uma líder de célula recebeu uma meta e essa meta era eu. Ela queria abrir uma célula lá na minha rua e ela começou a me chamar, me convidar e eu fugi de todas as formas até que um dia eu cedi ao convite, fui à célula, aceitei Jesus na célula. Da célula fui para a igreja e até hoje eu estou lá há 18 anos na Sara Nossa Terra. Eu amo meta, porque eu sou resposta de uma meta, né? Alguém desafiou uma líder e disse, você tem uma meta de abrir uma célula, e através disso ela me colocou como alvo de oração. Eu dei trabalho, mandava dizer que não estava em casa, mandava minha mãe avisar, ai meu Deus, já vem essa menina não larga do meu pé. E ela hoje é uma pastora da Sara Nossa Terra e eu também. Então quando eu voltei do Revisão de Vidas, eu despertei para o propósito
que eu me decidi a me tornar uma líder. E realmente eu me tornei uma líder de célula assim que eu voltei do revisão de vidas e logo multipliquei. Eu lembro que ela tinha que abrir uma célula junto comigo, porque eu ainda não podia ser líder, mas ela estava me treinando porque eu levava muita gente para a célula e acabava que não cabia, e aí ela já fui multiplicando e até hoje, né, a vida inteira, 18 anos, eu sou líder. Foi o Bispo Lucas que trouxe pra gente essa nova visão, né? Trabalhar através desse método. E isso trouxe pra gente uma leveza. Era muito corrida, era no ar, era no vento, a gente fazia, não tinha tempo ruim. Eu cheguei aqui em Brasília fazem 12 anos. Eu fui direto pra igreja da Ceilândia, né? Com o Bispo Lucas, eu era diaconisa, me tornei pastora lá com o bispo, com a bispa. Já teve uns 4, 5 anos, quando o bispo estabeleceu a rotina. Então, a rotina ela veio pra trazer uma leveza, trazer um foco de trabalho. Com isso, hoje, o nosso ministério é muito mais palpável, muito mais consolidado, nós temos muito mais controle, os nossos líderes têm uma rotina a cumprir, ficou mais leve, ficou mais controlado, ficou realmente muito melhor. Assim, a minha experiência com a rotina, para mim, foi a salvação, assim, algo que trouxe realmente uma consolidação ministerial para todos nós. Acredito que chega uma hora que você não consegue, é como se você estivesse construindo algo na areia, sem a rotina. É como se você fizesse algo e acabava que você cansa, que você faz e parece que não tem uma consolidação. Né? A gente fica numa espuma. E a rotina, né, o método, ele veio realmente nos trazer um alicerce. Assim. A gente constrói na rocha, a gente consegue ver o resultado ali a cada semana, a cada período. A gente começa a ver que funciona, te dá muito mais sustentação ministerial. Não cansa, fica leve e tem resultados. Muitas pessoas que não trabalham com método, elas têm muitas atribuições. Às vezes as pessoas acham que nós, pastores da Célula Nossa Terra, nós somos tempo integral. Não, eu trabalho 8, 10 horas por dia. Meu marido é militar, ele também trabalha nesse período. Nós ficamos fora o dia todo. Eu tenho um filho de 7 anos, estou grávida do segundo filho. E nós temos uma rotina. Então, toda segunda eu sei o que eu faço. Eu tenho meu discipulado. Na terça eu tenho meu elo forte, meu CT, meu discipulado. Acaba que você consegue se organizar. Todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais do que 24 horas no dia. O que diferencia é você organizar seu horário. Você organizar dentro da sua rotina. Então, é possível? É possível. Se você se organizar dentro das suas 24 horas, é possível malhar, é possível cuidar da sua alimentação, é possível trabalhar no emprego secular, é possível você ser mãe. Aí você acaba fazendo as coisas com qualidade. Você às vezes não tem quantidade, você não tem a hora que você pode fazer a hora que quiser. Mas quando você sabe que aquelas 2 horas, são as 2 horas que você está dando para aquilo, você dá o seu melhor. Aí você faz com qualidade. E aí você é muito intenso. Aquela pessoa que tem muito tempo, que pode fazer aquilo a hora que ela quiser, ela acaba não fazendo nada. Ela deixa para depois, ela sabe que qualquer hora ela pode fazer e acaba que quem tem muito tempo acaba sendo roubado. E a Bispa Lúcia, ela fala, até em uma pesquisa, que os líderes que mais produzem são aqueles que têm menos tempo. Porque quando ele pega o tempo que ele tem, ele consegue colocar toda a energia que ele pode para aquela situação, para aquela célula ser bem dada, para aquele discipulado ser bem dado, para aquele tempo com o filho dele ser com qualidade, um tempo do dia do casal, que a gente tem o nosso dia da semana, que a gente sai, que a gente conversa, que a gente ajusta a próxima semana, né, ajusta a rotina do ciclo que a gente tem. Cada dia a gente começa assim, hoje é a segunda semana. Hoje é a terceira semana. Eu boto no meu grupo de WhatsApp com a minha equipe, atos consolidar, atos ganhar, para todo mundo saber que aquele tempo, se você planejar, se você não planejar o seu tempo, você planeja o seu próprio erro. A Vanessa é a pastora, né? E aí acaba que o método ele veio não só me ajudar, uma ferramenta para me ajudar como pastora. O método me ajuda em todas as minhas fases, de profissional, de esposa, de mãe e de pastora, né? Antes eu posso dizer que era um pouco desorganizado. Você fazia tipo o Paulo quando ele pregava ensinando, corro eu não 100 metros, como desferindo socos no ar. Era como se eu estivesse esmurrando o vento, mas eu fazia. A energia sempre foi intensa, sempre fui dedicada, mas o resultado veio do jeito que era necessário, foi com o método, foi com a rotina. E a gente começou a ter mais controle, então assim, a organização, leveza. Antes e depois do método, assim, fiquei mais leve, fiquei mais organizada, fiquei mais focada na minha missão e o resultado acabou vindo mais consistente. A frase do bispo que a gente usa muito para explicar quando a gente fala sobre a rotina é que quando você bate no ponto certo, você não precisa usar a força. E às vezes tem situações que você fica
como eu falei, né, esmurrando o vento, você fica gastando toda a sua energia, aí você atira para todo lado, você tenta de todas as formas e às vezes não tem o resultado preciso, você não consegue alcançar o seu alvo, o seu objetivo. O método é o ponto certo, é aquilo que vai trazer o resultado certo, como uma luta. Você está lá na luta, às vezes, tantos rounds, você tenta de todas as formas, já está toda arrebentada até conseguir. Às vezes tem lutas de pouco tempo que você consegue dar o ponto certo, né? E aí acaba que você dá um nocaute. Então o método te faz você acertar o ponto certo, o objetivo certo, e isso te traz o resultado desejado. Uau! Incrível, né? A pastora Vanessa é um exemplo de uma pessoa comum, assim como você, que estão fazendo a diferença em nossa geração. O interessante é que a pastora Vanessa, ela é minha irmã de discipulado. Ou seja, ela é discípula do meu líder também. E vejo o quão excelente pastora ela é, junto com meu irmão, pastor Joel Malafaia, mãe do pequeno Pedro, aguardando Felipe chegar, trabalha entre 9 e 10 horas por dia e mesmo assim vive a excelência de Deus em cada uma dessas áreas. Então, qual é a sua desculpa? Durante o workshop A Virada, todos os dias às 22h30, nós estamos fazendo live com pessoas reais que aplicaram o método e têm feito uma grande diferença na vida dela e na vida de outras pessoas também. Homens, mulheres, jovens, adultos, casados, solteiros, pais, mães, gente de todos os tipos e de todos os lugares. Gente de todo tipo, de todo lugar. Gente de todo tipo, de todo lugar. Gente de todo tipo, de todo lugar. Tá. Gente de todo tipo, de todo lugar. Se com todas essas pessoas funcionam, acredite, vai funcionar também com você. Acredite, o método 8S veio para revolucionar a forma que você faz e realiza o seu ministério. Eu vou te explicar o porquê. O método, com certeza, tem muitos elementos, muitas coisas novas para você aplicar. E aplicar tudo isso de uma vez vai ser difícil e árduo. A grande novidade é que você não precisa ter as condições perfeitas para começar a aplicar o método. Você pode começar a aplicar hoje, aplicar uma parte, segunda parte, e com o tempo ir construindo resultados sólidos que vão transformar o seu ministério. E dessa forma, a aplicação do 8S fica mais fácil, mais simples e o melhor, vai amadurecendo com o tempo. E é por isso que qualquer pessoa que tenha um grande amor por Jesus, que tenha realmente compromisso e disciplina, pode aplicar o método 8S. Então fica tranquilo, porque mais pra frente nós vamos te explicar por onde começar. Não se preocupa com isso nesse momento. Uma das perguntas que a gente recebeu muito essa semana foi: como eu posso aplicar o método se eu sou tímido? Talvez esse seja o seu caso, ou de alguém que você conheça. O que nós vamos te falar agora vai te assustar muito, mas fica tranquilo que daqui a pouco eu vou tranquilizar o seu coração. Lá em Apocalipse 21, versículo 8, fala assim: os tímidos não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 8:26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quando a palavra de Deus fala, os tímidos não herdarão, a gente precisa entender que a timidez não é só essa questão da vergonha, né, do constrangimento de falar em público, de se expor. Isso também é timidez, mas timidez é tudo aquilo que te limita. Quando o seu limite se torna o limite de Cristo, você está indo na direção errada. Então, timidez é tudo aquilo que te bloqueia. Timidez é tudo aquilo que te impede. Timidez é tudo aquilo que te paralisa. E a Bíblia fala, esses não vão herdar o reino do céu. Sabe por quê? Porque em todo tempo nós somos mais do que vencedores. Então, eu quero que você pense o quanto isso é forte. Mas lembra que eu te falei que eu ia tranquilizar teu coração? Vamos lá. A timidez, ela não vai te impedir de executar o método. Pelo contrário, o método, ele vai te ajudar a enfrentar essa timidez. Eu já vi vários e vários homens de Deus que eram tímidos no começo da aplicação do método, pessoas que, vivendo o passo a passo, aplicando o passo a passo, foram enfrentando a timidez, vencendo a timidez, e hoje são homens e mulheres de Deus que fazem a diferença na sua geração, mas mais do que isso, pregam a todo tempo sobre a palavra de Deus. Na forma tradicional, em algumas igrejas, para você começar o seu ministério, você começa subindo no altar e prega e canta para muitas pessoas. No método 8S, você vence passo a passo
e aos poucos a sua timidez vai sendo totalmente destruída. Outra coisa que pode te incomodar é que você já tentou muitas coisas, já fez diversas coisas, mas desistiu no meio do caminho. Talvez você tenha medo da famosa inconstância. Depois de 15 anos liderando pessoas, cuidando de pessoas, eu comecei a perceber uma coisa. As pessoas normalmente desistem porque elas começam a enfrentar lutas, guerras, que elas ainda não têm estrutura, não têm força para suportar. E no meio do caminho, elas param. E como você já aprendeu, a aplicação do método 8S é como se fosse uma construção, etapa por etapa, entende? Então aqui, você vai começar o método, vai se adaptar com ele, para então passar para a próxima fase. Para vencer a inconstância, você precisa de duas coisas. Primeiro, relacionamento com Deus, e a segunda, um peso, uma carga, um fardo que você consiga realmente carregar. Então, quando você for começar a aplicar o método, comece tranquilo e dê tempo até que os frutos comecem a aparecer. Uma coisa é fato, você vai começar a aplicar o método e você vai começar a ter resultados. E quando você começa a dar resultados, inconscientemente você vai pensar que esses resultados são seus, que é para você e que ele foi alcançado através da força dos seus próprios braços. Mas entenda, o método não substitui o poder de Deus. Pelo contrário, o método é um meio, um caminho para que Deus possa agir através de você, entende? Talvez dessa forma você vai pensar que o seu ministério está se tornando algo mecânico, carnal, e que dessa forma você não vai conseguir viver um avivamento sobrenatural. Mas a grande verdade é que os discípulos de Jesus viveram um grande avivamento porque eles estavam correndo atrás do projeto. Eles estavam dispostos a viver esse projeto, entende? O 8S é uma forma que você tem de estar atrás do mover de Deus e estar sedento por aquilo que Ele vai realizar na sua vida. E se eu me frustrar no processo? Eu posso te falar uma coisa? Vou te dar um spoiler. Você vai se frustrar. Uma forma que eu encontrei de vencer isso é muito simples, é não focar o meu coração e minha energia no resultado. Pelo contrário, acreditar nos processos que me levam até ele. Se você entende isso, você vai passar por cima das frustrações dia após dia. Com foco no processo e no amor de Deus, o resultado vai ser só uma consequência. Além disso, você está neste momento sendo desafiado a participar de um grupo seleto de milhares e milhares de pessoas que estão aplicando o método e tendo seus resultados em Deus. E quando você se une com pessoas que vivem o mesmo processo, vivem o mesmo propósito, você ganha forças para vencer a frustração e a desistência, tendo assim um posicionamento em favor dessa geração. Poucas vezes no ano, nós ensinamos parte do método 8S em alguns workshops presenciais em algumas cidades do Brasil pela nossa igreja. E é o que nós chamamos de rotina da visão ou estratégias da rotina. Esses workshops são ministrados em várias cidades do Brasil para cerca de 30 mil pessoas por ano. E a verdade é que nós sempre procuramos entregar o nosso máximo, tanto nos workshops presenciais quanto nesse online, onde estamos aqui com vocês. Mas como o método 8S é algo completo e está em constante evolução, é muito difícil passar o método completo em poucas horas. Por esse motivo, muitas pessoas nos procuram para podermos ensinar o método 8S em um treinamento completo e com todos os detalhes. E nós resolvemos fazer isso através da internet, um curso online completo, onde de uma forma dinâmica nós vamos te mostrar os fundamentos e a prática de como aplicar o método 8S. Mais para frente nós vamos falar sobre essa oportunidade, mas por enquanto não se preocupa com isso. Eu quero que você foque naquilo que nós já te passamos e no material que nós vamos te passar no próximo episódio. No terceiro episódio nós vamos te dar a estratégia inicial do método 8S. A ideia é que você consiga ter resultados logo na primeira semana. Sem dúvida, essa é uma das formas mais poderosas que eu já conheci para ganhar pessoas para Jesus. Nós queremos que você saia desse workshop com tudo muito esclarecido na sua mente. Então, por esse motivo, eu quero que você use esse espaço de comentário que tem aqui embaixo para você deixar todas as suas dúvidas que possam ter vindo durante esse episódio. E eu te garanto que nós vamos nos esforçar para responder a todo e qualquer comentário que você tenha deixado aqui. As inscrições para esse workshop foram encerradas. Agora, se esse material
tem te ajudado, tem te abençoado de alguma forma, eu quero te dar uma oportunidade única para te ajudar. Nesse processo de você viver uma virada no seu ministério, você realmente vai precisar da ajuda de muitas pessoas. Seus amigos, seus discípulos, seus líderes, seus pastores, sua esposa, seu cônjuge, sua família, amigos de outra igreja, todas as pessoas que estão ao seu redor vão poder te ajudar e vão precisar te ajudar para você viver uma virada no seu ministério. Hoje, só chegamos aonde chegamos porque somos uma família. Nunca estivemos sozinhos. As inscrições desse workshop estão fechadas, mas nós queremos dar uma oportunidade para você de convidar outras pessoas para viverem realmente também uma virada no seu ministério. Agarre essa oportunidade com unhas e dentes e faça o máximo para que as pessoas da sua igreja estejam com você nesse momento. Faz o seguinte, pega um papel agora e anote o nome de 5 pessoas que você gostaria que realmente estivessem ouvindo sobre isso. Então, ore por essas 5 pessoas e clame ao Senhor para que essas pessoas estejam juntas com você para levar essa geração aos pés do Senhor. Depois de orar, mande um áudio para essas 5 pessoas falando um pouco sobre o que Deus tem falado com você nesses dias. E diga o quão importante seria para você se elas também estivessem assistindo esses episódios. Mesmo que elas não acreditem nisso, insista para que elas deem uma chance para esse workshop. Não faça isso por nós, mas faça isso para que você tenha aliados ao seu lado. Todas as semanas, nós publicamos um podcast completo sobre o Método 8S e a vida de um servo de Deus. Esses podcasts eles estão disponíveis no YouTube, em forma de vídeos, e no Spotify e Deezer, em forma de áudio. Se você estiver realmente sedento por mais conteúdo, nós já temos vários podcasts publicados e toda semana nós liberamos um conteúdo novo. Então inscreva-se no canal do YouTube, o Meu Discipulado, e ative as notificações para sempre receber os nossos novos podcasts. E assim estar conectado 100% com esse canal do Meu Discipulado. No próximo episódio nós vamos te mostrar a técnica mais poderosa que nós conhecemos para alcançar novas vidas para Jesus. Nós encontramos você no 3º episódio da sua virada.